partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia. Fala comigo, bebê. Com você? Claro que eu falo. Vem comigo. Senhoras e senhores, sábado também é dia de trabalho, também é dia de muita informação no seu rádio, porque o plantão policial já está no ar. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, junto também com a Clínica Veterinária K9, que entende que seu pet é parte da família. Fale com o Dr. Paulo Ramalho e toda a equipe da K9, que fica na Rua Áurea Crispim, na Santa Maria de Nazaré. E você, quer qualidade e o melhor atendimento no quesito materiais para construção? Procure a Mafer Materiais para Construção, que fica na Avenida Angélica, quadra 15, lote 14, no setor Granville, em Anápolis. Você confiaria a sua segurança a qualquer um? Claro que não, né? Mas com o Grupo Prócer, sua empresa ou condomínio tem proteção real. 3703-8876. E ontem eu estava passando pela Praça Americana do Brasil e vendo aquela fachada maravilhosa da Loja Baruch, número 115, no centro de Anápolis. Além da fachada que é maravilhosa, os preços para toda a família estão imperdíveis. Loja Baruch, no centro de Anápolis. As ocorrências também têm o oferecimento da Ótica Halley, que cuida muito bem da sua visão. Fica na rua 15 de dezembro, pertinho do INSS, com promoções especiais para você. Vamos juntos, porque o plantão policial nas últimas horas, infelizmente, foi sangrento. Casos graves foram registrados na querida Anápolis. Daqui a pouco, vamos acompanhar a participação dentro do plantão policial do Dr. Manoel Vanderick, que vai atualizar detalhes da Operação Santana, que visa combater situações de maus tratos, de abandonos contra idosos. Algumas pessoas foram presas. O balanço dessa operação será divulgado daqui a pouquinho nas ocorrências da 97.7 FM. Mas eu começo trazendo informações de que uma pessoa trans que utilizava o nome social de Samila Moraes, ela foi encontrada morta com marcas de tiros na noite de ontem em uma estrada vicinal próximo à Universidade Estadual de Goiás, a UEG, às margens da BR-060 em Anápolis. Populares relataram à polícia que ouviram disparos de arma de fogo durante a madrugada, seguidos de barulho de um veículo em alta velocidade, isso durante a noite. A Polícia Civil acredita que o crime tenha características de execução e realiza diligências para tentar identificar o ou os autores, as pessoas que teriam participado dessa morte violenta. A polícia apura o caso. Essa pessoa trans, ela tinha o nome social de Samila Moraes. O primeiro nome dela na identidade era Ícaro, mas como era uma pessoa que era transgênero, tinha então esse nome social de Samila Moraes. Era conhecida na região do conhecido Pistão, né, da região do Calistolândia, em boates e etc. E utilizava também, de acordo com o que foi repassado por conhecidos, por pessoas que eram amigas da Samila, ela também utilizava bastante as redes sociais. A Polícia Civil, desde que foi comunicada sobre o fato, já iniciou diligências com o objetivo de localizar os envolvidos nessa morte violenta. Em contato com a gente, agora 6h59, está o Dr. Cleiton Lobo de Araújo, delegado plantonista do Grupo de Investigação de Homicídios. Eu te pergunto, doutor, quais as características já identificadas a respeito desse caso? É possível saber se a vítima estava em algum encontro, se foi alguma armadilha? O que se tem de informação até então, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos acompanham.
O grupo de investigação de homicídios foi acionado na noite de ontem para uma situação de encontro de cadáver aqui nas proximidades do EG, na BR-060. Acionamento se deu por volta de 8h30 da noite. De imediato nós acionamos a equipe de perícia da Polícia Técnica Científica, compareceu no local, Dr. Tassos, que inclusive nos repassou aqui a situação. A pessoa aqui no local era uma transexual, certo? Que aparentemente fazia programas ali na região do Calistolândia. Nós estamos trabalhando a identificação, não temos certeza ainda da identificação dessa pessoa, da vítima, mas no momento nós estamos trabalhando essa questão até para poder verificar os últimos passos dela antes dela ter sido morta aqui nessa localidade. Segundo informações preliminares que levantamos aqui, por volta de 8 horas da noite, houve 3 a 4 disparos de arma de fogo e posteriormente um veículo sai do local em direção à BR. Estamos trabalhando no sentido de identificar que veículo era esse que deixou a vítima aqui no local e se tinha vínculo, né, com ela. Talvez poderia ser um cliente, poderia ter sido um problema pontual entre eles, um desacerto entre valores. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que com a identificação da vítima nós vamos verificar os últimos passos dela, tentar descobrir aonde o autor e a vítima se encontraram. Aparentemente era uma situação de programa, até pelo horário e pelas roupas que ela estava usando. Ela estava bem vestida e com isso nós aqui estamos entendendo que possivelmente era um cliente ou alguém que ia fazer um programa com ela. Nós não sabemos se essa pessoa, autor e vítima, já se conheciam. Nós não sabemos também se são mais de um autor envolvido aqui na prática criminosa. Agora, essa investigação ficará a cargo da minha equipe de policiais, haja vista que a região aqui ela é da nossa responsabilidade, que é a área da 6ª Delegacia de Polícia, né? O grupo de investigação de homicídios ele faz uma divisão por áreas e essa área aqui fica sob nossa responsabilidade de investigação. Então a gente vai conduzir, agora na segunda-feira já vamos estar na inquérito policial e dar prosseguimento a essa investigação na tentativa de individualizar a autoria do crime. Com relação aos projetos, o tipo de arma utilizada, ainda não é muito cedo, nós não temos essa informação, só depois de um laudo. A quantidade de disparos, a princípio que atingiram ela, foram 3 lesões, uma no abdômen, uma no tórax e uma no ombro. E com relação ao projétil que causou a morte, só depois do exame cadavérico. A Polícia Civil agora continua essas investigações nesse sentido. Tá certo, doutor Cleiton Lobo, obrigado pela participação com a gente aqui no plantão policial da Rádio São Francisco. Infelizmente, então, essa pessoa trans foi alvo dessa execução. Disparos de arma de fogo foram identificados no corpo dessa vítima, que foi encontrada já sem vida, mesmo após o acionamento de uma equipe de resgate. As diligências estão em andamento, novidades, no mínimo curiosas, poderão surgir a respeito desse caso, principalmente relacionados à autoria do crime. Vamos acompanhar, mas independentemente, né, das circunstâncias, né, do que motivou essa ou aquela pessoa ou aquelas pessoas, é lamentável esse tipo de violência que continua aqui na cidade de Anápolis contra pessoas trans. É preciso de respeito, entender que cada um tem o direito de viver da forma com que ela se acha tranquila nesse aspecto. Preciso também de pontuar isso, do respeito ao próximo, né? E a gente então continuará acompanhando a atuação do GIH na apuração dessa morte violenta. Infelizmente, o mês de julho, até conversava mais cedo com um colega que atuou um tempo no GIH, falando, não, Jonathan, o mês de julho geralmente é mais tranquilo com a questão de mortes violentas, infelizmente, mas esse fato foi registrado aqui na cidade de Anápolis. Daqui a pouco tem informação do trânsito, parece que ocorreu ali um acidente envolvendo 2 motociclistas. Vou só salvar o contato aqui do nosso ouvinte para que a gente possa reproduzir o áudio dele daqui a pouquinho. Antes do intervalo comercial, já vou adiantar aqui uma outra informação, mais um caso grave, dessa vez no trânsito, em que uma mulher
de 40 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no final da tarde de ontem, sexta-feira, no setor Cidade Jardim, em uma das saídas de ônibus da rodoviária Josias Moreira Braga. A vítima foi identificada como Cláudia de Oliveira Soares. De acordo com o registro policial, ela pilotava uma motocicleta Yamaha XTZ 250 e, segundo as primeiras informações, o que foi repassado por testemunhas, ela teria tentado ultrapassar um ônibus urbano. Me parece que, de acordo com o que foi registrado em imagens, era um ônibus do Rápido Goiás. E ela colidiu na lateral desse veículo. Com o impacto, ela caiu e, infelizmente, com a queda, foi atingida pela roda traseira do coletivo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 5 da tarde. Ao chegarem no local, os socorristas encontraram a mulher inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar também foi mobilizada. Equipes do 28º Batalhão controlaram o trânsito no local, fizeram o isolamento da área e preservaram a cena até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal. O motorista do ônibus, de 66 anos, ele deverá ser ouvido durante a investigação que ficará a cargo da Polícia Civil, mas pelo que foi observado de forma preliminar, foi um acidente supostamente provocado pela vítima, ou seja, foi ela quem colidiu com o ônibus e, infelizmente, com a queda, perdeu a vida. Mas, independente das circunstâncias do fato, aos familiares, aos colegas de trabalho, aos amigos da dona, confirmando aqui a identidade dela, tudo certinho, a Cláudia de Oliveira Soares, de 40 anos, os nossos sentimentos. Ela que completou 40 anos no último mês de março. Intervalo comercial e daqui a pouco outros vários assuntos, casos graves ainda registrados, situações de violência doméstica e por aí vai. Daqui a pouco também tem o Dr. Manuel Vanderick participando do plantão policial da São Francisco neste sábado. São Francisco FM. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Abraçando ao meu amigo Divaldo, valeu também Olacir Mendes do bairro Boa Vista, junto com os filhos Tiago e Lucas, Dona Luzia Macedo do bairro Santo André. Quem também tá por aqui é o Valdeni Souza do Jardim Palmares, Marcelino Rosa do Jardim Guanabara também por aqui, Regina do setor Jandaia também na audiência do São Francisco News e das ocorrências policiais. Deixa eu mandar um abraço também a todos de Lagolândia, o povoado lá em Pirenópolis. A festa do doce se encerra neste final de semana lá em Lagolândia. Um abraço para a rainha Pamela Joana, também para Victoria Ellen, para toda a família, seu Marcos César. Lembrando que a programação para hoje, sábado, dia 19 de julho, às 9:30 da manhã, tem cortejo do Rei e da Rainha. Às 10 da manhã, Santa Missa. Ao meio-dia, almoço e doce. Às 18h30, procissão. Às 19h30, Santa Missa. Às 9 da noite, levantamento de mastro e a barraca da família. E amanhã, domingo, se Deus quiser, estarei lá na festa do doce em Lagolândia City. A programação que começa às 9:30 da manhã com o cortejo do Imperador, às 10 da manhã a Santa Missa e ao meio-dia almoço e doce. Às 18h30 a procissão de encerramento da grandiosa festa em louvor ao Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, lá em Lagolândia City. A partir de agora, em contato com a gente, tudo certo aí, produção? Está o Dr. Manuel Vanderick, ele que é o titular da DICT, que é a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, e também da Delegacia do Idoso. O Dr. Manuel Vanderick traz para os nossos ouvintes, a partir de agora, um panorama da Operação Santana, que foi concluída ontem com o objetivo de enfrentar a crescente violência contra a pessoa idosa. Mais de 45 endereços na zona rural e na zona urbana foram visitados. As vítimas, gente, têm idades de 75 a 101 anos. A Polícia Civil ressalta que a violência
contra a pessoa idosa continua em Anápolis. Situações em que membros da família tomam a aposentadoria dessas vítimas, situações de agressão, situações de abandono, fatos lamentáveis, né, doutor Manuel Wonderick? Bom dia. Jonathan, um ótimo dia para você e para seus ouvintes. Diariamente, a Delegacia do Idoso recebe denúncias de diversas violências contra a pessoa idosa, principalmente de forma anônima. Violência física, que aumentou muito esse ano, violência patrimonial, o desvio da aposentadoria, a apropriação, né, do patrimônio da pessoa idosa, principalmente pela família, e a violência psicológica, que também é muito frequente. A restrição da liberdade, os xingamentos, a pressão psicológica, subtrair a decisão do idoso, a liberdade dele, né, de tomar decisões simples, como em relação à alimentação, onde ele vai morar, o que ele vai vestir, se ele pode namorar ou não depois da viuvez. A gente nem mensura o quanto nós somos violentos contra os idosos, né? A gente não tem essa cultura de perceber como a nossa ação causa sofrimento nesses idosos, principalmente mais velhos, acima dos 80, 90 anos. Só que diariamente a gente também faz um processo de apurar essas denúncias, né? O protocolo da Polícia Civil em relação à pessoa idosa é visitar em casa, domiciliar, porque a pessoa idosa não consegue ir até a delegacia, procurar ajuda, e muitas vezes, como o autor é filho, neto, existe um vínculo emocional muito forte que impede com que a vítima tenha essa decisão, né, de pedir ajuda. Às vezes ela nem enxerga que está sendo maltratada, né? A gente acaba acostumando com o que é ruim também, não só com o que é de bom. E em relação à pessoa idosa, que tem outros valores e princípios, isso é muito mais arraigado. Então, apesar de a gente fazer um trabalho diário, vez ou outra nós nos deparamos com um aumento de demanda que nos obriga a planejar operações como essa que aconteceu essa semana, nominada de Operação Santana, por motivos óbvios, né? Nós moramos numa cidade que religiosamente é vinculado à mãe de Maria Santana, que é a avó de Jesus, vinculada a essa imagem de idosos. A gente deflagrou essa operação essa semana para apurar mais de 40 denúncias de crimes, né, contra a pessoa idosa. E o resultado, como sempre, ele confirmou que nós vivemos em um cenário cada vez mais preocupante. A maioria das denúncias eram procedentes, idosos encontrados em cárcere privado, em situação de maus tratos absurda, assim, sem comer, sem energia, sem água, comendo comida estragada, extremamente desnutrido, idosos com muitas escaras. A gente conseguiu encaminhar uma parte desses idosos para outros parentes. Uma mulher foi presa em flagrante. Essa mulher não deixava a mãe sair para ir na igreja, ir no mercado, e ela usava dessa violência psicológica e restrição da liberdade para se apropriar da aposentadoria da mãe. Era uma idosa de 70 e poucos anos, essa moça tinha uns 30 e poucos, e ela não trabalhava, essa mulher, e vivia da aposentadoria da mãe. E restringia, né, o acesso dessa mulher à saúde, à alimentação, ao convívio com outros familiares. Essa idosa foi encaminhada para um dos abrigos da cidade. Infelizmente não foi encontrado um parente apto ou que tivesse desejo de assumir os cuidados com ela. Ela já estava bastante debilitada. Nós encontramos também outros 3 idosos, Jonathan, em uma situação assim desumana, cheio de escara, extremamente desnutrido, sem conseguir andar, sem conseguir se comunicar, que ficavam sozinhos em casa o dia todo. A família comparecia ali, os filhos, né, vez ou outra, e também se apropriavam da aposentadoria. É um pacote, geralmente. O filho se apropria da aposentadoria, restringe o acesso desse idoso ao sistema de saúde, a alimentação, a visita, a higiene. Esses idosos foram levados lá para o abrigo do Frei José, que é a casa de acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe, fica ali atrás do DAIA, na Rua da Teuto. O Frei José, ele é um dos diretores dos abrigos de Anápolis. Ele recebe, em regra, idosos com problemas psiquiátricos ou que já estejam em fase terminal. Ele tem uma UTI lá, que sobrevive também da aposentadoria dos idosos e de doações. E aí, essa operação também serve para alertar, Jonathan, o cuidado que o poder público e a sociedade, as igrejas, precisamos ter com os idosos, né? O próprio Estatuto Idoso, ele prega que não é só uma responsabilidade da família, mas de toda a sociedade, esse cuidado e esse amparo. E o cenário que a gente vive hoje, também por parte do poder público da sociedade, é de desamparo.
Os abrigos todos estão superlotados, as filas de espera são enormes e a população está envelhecendo. Esse ano, como eu te disse, foi um recorde de violência física contra idosos em Anápolis. Praticamente toda semana é feita uma prisão em flagrante por agressão física de familiares contra idosos. Em regra, os crimes são praticados por filhos e netos, vizinhos próximos, sobrinhos. Alguém que percebe, o idoso é uma vítima muito fácil dos crimes patrimoniais, né? A aposentadoria é a principal renda de grande parte das famílias brasileiras e tem sido desviada para outros fins que não o bem-estar e o cuidado da pessoa idosa. Então, todo esse cenário é importante também para ressaltar a forma de denúncia. Nós temos vários canais, 197 da Polícia Civil, o telefone da Delegacia do Idoso, que também é o WhatsApp, que é o 3328-2736, mas quem puder, é muito importante que a denúncia seja feita pessoalmente no balcão da delegacia, para que a gente possa entrevistar esse denunciante e ter mais repertório para poder aprofundar as investigações. Tá certo, meu amigo doutor Manuel Vanderick, mais uma vez obrigado pela participação, pela parceria de sempre com a Rádio São Francisco, uma emissora da Fundação Frei João Batista Vogel. Pois é, gente, esse é o resultado prévio da Operação Santana, já era esperado pelos agentes, pela equipe do Dr. Manuel Vanderick, que cuida da Delegacia do Idoso, e é um cenário diário na cidade de Anápolis. Muitos dos casos a Polícia Civil ainda não tem conhecimento. E você, ouvinte da rádio, você que cuida do público da terceira idade, tem idosos em casa e que respeita o próximo, independente qual seja a idade dessa ou daquela pessoa, ao tomar conhecimento ou suspeita de algum caso semelhante a esses, faça a sua parte. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que sua denúncia será feita de forma anônima. A Polícia Civil não quer saber quem é você, quem é seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, mas a informação precisa chegar às autoridades competentes para que novas operações como a que foi realizada na última semana sejam deflagradas em Anápolis. Infelizmente, nós noticiamos aqui no São Francisco News, nas ocorrências, situações de encontros de cadáveres. Poderiam ter sido evitadas. Alguns dos casos, pessoas idosas que são literalmente abandonadas e a família não tá nem aí. Só fica pegando o valor da aposentadoria e para ela já tá passando de bom. Se o idoso tá com comida, se ele tem um colchão para dormir, se tá com um agasalho por período do frio, a família não está preocupada. Algumas, né? A gente não vai colocar, obviamente, todas no mesmo balaio. Mas é importante a colaboração da sociedade de modo geral com as denúncias repassadas às autoridades competentes. Nesse caso, em Anápolis, temos o privilégio de ter uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime contra pessoas da terceira idade. Abraçando a Janaína da Jaiara, dizendo o seguinte: bom dia, cadê o Zé do Birinite para conversar com o Vanderick? Ô Janaína, hoje o assunto, né, infelizmente também, geralmente a embriaguez dá pra gente ter um tom mais humorado, a depender do caso, obviamente, mas hoje a pauta foi crimes contra idosos. Com certeza o Zé do Birinite deve estar acompanhando por lá, ou já teclando, mandando um WhatsApp pro Dr. Manuel Vanderick. Abraçando meu amigo Sargento Cláudio Omar. O que ele tá comendo lá hoje lá, rapaz? É um pão com recheio, com sua caneca do Dark Side. Rapaz do céu, aquele ovinho mexido, né, Cláudio Omar? Um abraço pro senhor, pra dona Verusca, dona Marta, pra Gabriela, toda a família aí. Depois tiver um kisuke aí sobrando, pode trazer pra cá o Cláudio Omar. O cafezinho ainda que não saiu, pão de queijo nada hoje, né? Nenhum misto. Um abraço para você, meu querido. O Cláudio Omar, que é conhecido como o Vin Diesel do Corpo de Bombeiros no estado de Goiás. Que homem! Ai, ai, seguimos. Uma jovem de 20 anos relatou à polícia que foi vítima de violência doméstica na noite de ontem, lá no Parque dos Pirineus. De acordo com a PM, o companheiro dela, o VSA, de 24 anos, foi preso após agredi-la e ameaçá-la com uma faca. Essa moça ligou para a polícia por volta das 8 da noite, relatando que havia sido agredida com um soco mais cedo e que naquele momento o companheiro estaria armado com uma faca, praticando ameaças. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o portão da residência aberto e o
suspeito visivelmente alterado. Ele, um pouco amostradinho, se recusou a dizer o nome, a identificação dele aos policiais, dizendo que não era obrigado. E ainda, vocês acreditam que ele partiu para cima da polícia? Mas aí a polícia sempre anda com um corretivo ali, né? Com os dispositivos policiais. Depois ele ficou um pouco mais calmo e foi algemado. Segundo o relato da jovem aos policiais, as agressões são constantes. Na véspera, ela teria sido espancada com ripas de madeira. No dia do fato, pela manhã, após uma nova discussão, o companheiro desferiu socos que causaram um corte em sua boca. Ela também apresentava lesões visíveis nos braços, conforme o que foi registrado pelas autoridades. Ela disse à PM que o companheiro é usuário de cocaína. E por conta do vício dele, as agressões e as brigas se intensificam. O cidadão possui antecedentes criminais por roubo, 157, e apropriação indébita, artigo 168. Ele foi preso, né? Vai subir para o presídio. A vítima foi orientada sobre os seus direitos e recebeu o contato da Patrulha Maria da Penha, que atua aqui no 3º Comando Regional da Polícia Militar em Anápolis. Se você vítima, se você mulher estiver passando por alguma situação semelhante a essa, conte com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Disque 180, 197, 190, peça ajuda. Com certeza, órgãos específicos para atender esse tipo de caso, pessoas poderão te ajudar para você se livrar de uma situação dessas. Vamos então para a reta final do plantão policial. Uma ocorrência de furto foi registrada, de acordo aqui com a ocorrência, na Avenida Ayrton Senna, ali na região da Feira da Marreta. Uma senhora informou aos policiais que durante a madrugada do dia 18 arrombaram seu quiosque ali no centro da Avenida Ayrton Senna, que foi levado um botijão de gás, uma caixa de som, uma caixa com alimentos, um rádio pequeno. Levou um rádio, gente. Pelo amor de Deus! Não mexe no rádio, não. Como é que a mulher vai ouvir o plantão policial no dia seguinte? Ouvir a Ana Laura, o Matias, o Mangabeira na Rádio São Francisco. Até a bandidagem quer escutar a gente agora. Com certeza o rádio estava sintonizado na 97.7. Se o senhor estiver ouvindo agora, tiver levado esse rádio, a polícia vai achar o senhor, viu? É crime também. Eu fico indignado mesmo. Não fala mal do rádio, não. São Francisco só tem 54 anos de história. Respeite nossa história. E também uma caixinha de moedas para troco. O local tem sistema de monitoramento, entretanto estava fechado e não foi possível conseguir as imagens. A polícia vai voltar lá para achar as imagens dessa peça rara, mexendo no rádio e no comércio dos outros aí. Rapaz, cria juízo. Fico indignado mesmo. Desculpa, às vezes, meu modo sincerão, Jonathan Cavalcante. Tem gente que às vezes me encontra na rua, Jonathan, de vez em quando dá vontade de levar um suquinho de maracujá pra você. Pode trazer, gente, pode trazer, né? Sendo lanche. Não, o Rogério da Lanchonete Paulista. Cadê o Jano, hein? O Jano sumiu. Alô Sapão, alô Coelho, alô Pitula. Tamo junto. Ai, ai. O Vitinho também tá rindo aqui. Agora o WhatsApp bombou de participação. É só eu ligar meu modo sincerão. Eu vou ter que ligar meu modo sincerão mais vezes aqui no plantão policial. E o povo participa. A minha amiga Marlene, lá do Gibran, tá participando. A Elaine Aparecida Mendes, do setor Ana Carolina. Também o Gustavo Firibon, né? A Elaine tá dizendo o seguinte: devolve o rádio. Se eu descobrir quem quer essa peça rara, eu vou entrar em contato com algumas fontes da inteligência da polícia. Vou descobrir quem quer essa peça rara. Menos o rádio vai ter que devolver, se não tiver entregado para outra pessoa, né? E o receptador também pode ser preso, que é artigo 180. Vai parar na porta da DP lá com os itens apreendidos, inclusive o rádio. Devolve o rádio, rapaz. É a nossa hashtag de hoje. E com essa ocorrência, eu encerro o plantão policial. A Leninha tá dizendo o seguinte: mexeu no rádio, mexeu com nós. Unidos em prol da comunicação via rádio, que é líder de audiência a São Francisco em 85 municípios com esse sonzão forte. E se for chorar, não mande rádio, mande áudio. Não é não, Vitinho? Dona Ilma Lopes também do Campos Elíseos aqui nessa campanha, juntos pela devolução do rádio dessa comerciante lá da Feira da Marreta.
Na segunda-feira a gente volta com muito mais e aí a hashtag Devolve o Rádio começa a bombar aqui no WhatsApp da São Francisco. E olha, brincadeiras à parte, gente, na semana que vem eu faço um compromisso com a nossa audiência de trazer orientações da Polícia Civil sobre diversos golpes que estão sendo aplicados contra pessoas da terceira idade, idosos e idosas, contra comércios da cidade de Anápolis e outros crimes, inclusive de criminosos estelionatários usando o nome de advogados de confiança da região goiana para aplicar golpes. Na semana que vem, dentro do plantão policial, a depender do dia, né? A gente não sabe como é que vai ser o final de semana, mas se possível já na segunda-feira eu quero iniciar esse conteúdo com entrevistas, trazendo principalmente orientações para a nossa audiência, para que você ou alguém da sua família não caia em golpes. Observa-se, de acordo com o registro da Polícia Civil, uma crescente de casos de estelionato. Só nessa semana teve um dia que foram quase 10 registros no período da tarde, de golpes diferentes. E aí eu vou contar a particularidade de uma dessas tentativas de golpe. Aguardem. Esses e outros assuntos você confere no plantão policial da 97.7. O Gustavo da Firmão tá perguntando se é o Pepino 2.0. Deus me livre. Tomara que essa peça área também esteja bem longe aqui de Anápolis. Tava lá em Goiânia por enquanto. Hashtag Devolve o Rádio, o pessoal da Equipa Consultoria. E aí a nossa hashtag agora está mais forte ainda com a união dos ouvintes da São Francisco. Vocês são sensacionais, vocês são os melhores. Palmas para a nossa audiência, produção. Essa audiência é diferenciada, rapaz. E não mexe com os ouvintes da São Francisco também não, que aí é eu que vou pra cima. Rapaz, que a gente é uma família, entendeu? Mexeu com um, mexeu com todos. É igual um dia que eu fui cobrir a ocorrência lá das abelhas ali, na Goiás ali, rapaz. Fui tentar mexer com uma abelha, quase que eu vou junto. Meu Deus do céu. Estamos então... Encerramos as ocorrências policiais, agradecendo aos nossos patrocinadores que confiam no nosso trabalho. A Clínica Veterinária K9, que é bom para cachorro, periquito, papagaio, gato e etc. Na Rua Áurea Crispim, na Santa Maria de Nazaré. E até o bebê, quando já nasce, começa a escutar a rádio e já compra roupa lá na Loja Baruch, que fica em frente à Praça Americana do Brasil, número 115, no centro da cidade de Anápolis. O pessoal da construção civil vai lá na Mafer Materiais para Construção, volta para a obra e continua escutando a Rádio São Francisco. Mafer, Avenida Angélica, quadra 15, lote 14, no setor Granville, em Anápolis. E você que quer saber de segurança e precisa de segurança para sua empresa ou condomínio, escuta aqui na São Francisco que o Grupo Prócer tem proteção real, segurança que faz a diferença. 3703-8876. Para você sintonizar o rádio melhor, às vezes não tá enxergando bem lá a frequência 97.7, precisa de um óculos novo, vai lá na Ótica Halley, aqui no centro. Sábado também a Ótica Halley de portas abertas, pertinho do INSS. Fechou aí, produção? Tudo certo? Na segunda-feira, Jonathan Cavalcante, toda a equipe do plantão policial de volta e a gente segue com o São Francisco News. Hashtag Devolve o Rádio. Na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Oferecimento. Segurança, eficiência e confiança. O Grupo Prócer oferece vigilância especializada, serviços terceirizados e atendimento para condomínios, empresas e residências. Equipe altamente treinada, tecnologia de ponta e soluções personalizadas para a sua necessidade. Autorizado pela Polícia Federal. Referência em qualidade. A Prócer trouxe mais segurança para o nosso condomínio. O serviço terceirizado deu mais eficiência na minha empresa. Não arrisque com qualquer um. Escolha quem tem experiência e credibilidade. Ligue agora. 62-3703-8876. Na Loja Baruch você encontra tudo para o enxoval do seu bebê. Roupinhas confortáveis, moda infanto-juvenil, calçados, brinquedos e acessórios para deixar a infância ainda mais feliz. Aqui cada detalhe é pensado com carinho para cuidar de quem você mais ama. Venha nos visitar. Praça Americana do Brasil, número 115, no centro de Anápolis. Loja Baruch, o cantinho seu e do seu bebê. A
39 anos, a Ótica Halley cuida da sua visão com dedicação, confiança e excelência. Tradição que atravessa gerações, oferecendo produtos de qualidade, lentes com tecnologia de ponta e uma equipe especializada pronta para te atender. Armações modernas, atendimento personalizado e preços que cabem no seu bolso. Visite nossa loja na Rua 15 de Dezembro, 313 no centro, próximo ao INSS. WhatsApp 62992819798. Ótica Halley, aqui é o seu lugar. Na Clínica Veterinária K9, a gente entende que seu pet é parte da família. Por isso oferecemos cuidados completos em consultas, cirurgias, vacinas importadas, ortopedia para cães, gatos e até animais silvestres. Tem também limpeza de tártaro, ultrassom, raio-x, tudo com carinho e responsabilidade. Atendimento 24 horas, inclusive no WhatsApp 623702-2209. Responsável técnico Dr. Paulo Ramalho, CRMVGO 04532. K9, Clínica Veterinária, o lugar ideal para você cuidar do seu melhor amigo. Na hora de construir ou reformar, vá direto ao ponto. Mafer Materiais para Construção. Aqui tem venda em atacado, os melhores preços e atendimento que faz a diferença. E mais, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Mafer Materiais para Construção, qualidade que constrói confiança. Avenida Angélica, quadra 15, lote 14, Granville, Anápolis. Ligue agora, 62992274648.